Meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no nosso canal, irmãos, sobre os dons do Espírito. Eu creio que é de extrema importância nós entendermos a questão dos dons. Eu mesmo era um pouco desleixado com essa questão. Eu conhecia assim um pouco sobre os dons, eu sei, e sempre creio que eles estão em operação, mas pouco me estudava sobre eles. Agora eu estou me atentando um pouco mais para isso, estou estudando os dons espirituais e Deus tem revelado coisas grandes para mim, irmãos, e eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que tem algumas linhas aí que creio que os dons do Espírito já cessaram na época dos apóstolos e não vejo coerência bíblica nisso, porque a Bíblia fala que os dons são para todos, né? Jesus falou que estes sinais seguirão os que creem. Então, todo aquele que crê em Jesus, os sinais, o que? Os dons espirituais, os de curas, milagres, dons de línguas, essas outras coisas, seguem esses que creem. Porém, há muita confusão, pouco entendimento, muita confusão com essas questões dos dons espirituais. Muitas pessoas, inclusive, deixam de ser usadas por Deus por conta disso. Então eu queria ver se nessa série a gente consegue compreender melhor, que Deus ajude a gente a compreender essa questão do dom para a gente poder ser usado pelo Senhor nos dons espirituais, sabe? Ele usar a gente nos dons de cura, nos dons de profecia, nos dons de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e nós podemos nos movimentar nos dons através do que o Espírito quer nos dar. E nós precisamos entender, até porque, irmãos, o meu entendimento é que Deus está avivando o seu povo e cada vez mais nós chegarmos próximo da grande tribulação, Ele vai avivar ainda mais e Ele vai usar de sinais para provar a palavra dos seus filhos. Aquilo que nós vamos falar, Ele vai provar com sinais, com milagres, e isso vai ser através dos dons. Os dons vai estar operando fortemente na igreja, igual operava no princípio, lá com os apóstolos. Nós vimos um esfriamento muito grande, porque a igreja infelizmente adormeceu, né? Conforme a palavra preveu, mas Deus está acordando o seu povo, a palavra verdadeira está chegando, vai vir novamente o conhecimento dos dons do Espírito, e você vê que as pessoas estão acordando para ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra bíblica, e Deus está fazendo isso, irmãos, porque nós não temos muito tempo. O mundo já está se preparando para receber o anticristo e Deus também já está preparando a igreja para poder passar pela tribulação, e é Ele que vai prover todas as coisas. O Espírito Santo vai nos direcionar para o que formos fazer, seja para ir para o deserto, para ser provado pelo Senhor, quanto morrer pelo testemunho de Cristo. Mas isso tudo não é feito com a nossa carne, por nós, porque nós somos bons. É o Espírito Santo que vai nos capacitar, igual capacitou os apóstolos, aqueles primeiros irmãos da igreja. Então, eu quero que a gente tire esse momento dessa série sobre os dons espirituais para a gente poder crescer em graça e conhecimento do Senhor, porque isso é de muita importância. Então, irmãos, vamos dar uma olhada aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Nós vamos ver a questão dos dons. Eu vou fazer um paralelo aqui, irmãos. O que eu quero mostrar para você? Que os dons espirituais, eles operam na igreja. Deus deixou isso dentro da palavra visível para que a gente possa ver. E tem um paralelo entre os dons espirituais e o fruto do Espírito, que tem aquelas novas características, e ainda você pode ligar com o Sermão do Monte, que é muito ligado com o fruto do Espírito, está ligado com a característica do cidadão do Reino de Deus. Então você vê essa ligação entre a operação dos novos dons com o fruto do Espírito, com suas novas características, ou seja, essa 9 na palavra de Deus está ligado com frutificação, né? Com a operação dos dons do Espírito. E Deus deixou isso nítido para nós, só que nós precisamos de olhar com detalhe. Se você não prestar atenção, você passa batido. Se você não sentar, estudar, ver os detalhes, ou juntar os textos, você vai passar batido. Então vamos olhar primeiro essa questão dos 9 dons. E assim, uma outra coisa que eu queria deixar claro. 9 é porque, vamos pegar essa base aqui de 1 Coríntios 12, 4. Eu creio até que existem outros dons que Deus dá de forma, sabe assim, a característica de cada um, sabe? Dom do louvor, outros tipos de dons.
mas é o dom do ofício, por exemplo, aquele que está em Efésio, mas aqui é o dom de operação mesmo, que Deus usa para a edificação da igreja. E aí tem esses 9 que Paulo deixou claro e nós vamos atentar para eles, tá bom? Então vamos lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas também o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lembra sempre disso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, o segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, através do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. 9. Mas só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então você vê que são 9 dons que o Espírito distribui da forma que ele acha melhor, ou seja, como for a necessidade do corpo. Essa questão do Espírito, nós vamos entrar nas próximas aulas no detalhe mesmo desses dons, mas agora eu vou pegar bem por cima. Mas a função do Espírito, dos dons do Espírito é edificar o corpo, não usar para nós mesmos. Né? Não é para nos credenciar, nos promover, mas sim para edificar o próximo, que é o corpo de Cristo. Então são 9, e o Espírito dá conforme a necessidade do corpo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vamos dar uma olhada agora. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha só o que acontece aqui. Ó. Paulo está falando sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, aí as características dele, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. Contra essas coisas não há lei. Então você vê o paralelo, são 9 dons e 9 características do fruto do Espírito. E você tem também, eu não vou ler, mas você pode ler lá Mateus capítulo 5, os primeiros versículos, acho que até o 10 ou 12, está falando das 9 bem-aventuranças, os mansos, os puros de espírito, os que sofrem por amor da justiça, os que choram e assim vai indo. Então você tem ali aquelas características que estão ligadas diretamente com o fruto do Espírito, então você tem essa junção, sabe? De um lado, fruto, de outro lado, os dons espirituais. E como que a gente pode enxergar isso claramente dentro da palavra, representando essas duas coisas, tanto o fruto do Espírito quanto os dons na igreja. Então nós vamos olhar para quem? Para melhorar. Dentro da palavra de Deus, você já viu aí no canal em vários vídeos que eu falei, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre as 7 igrejas e ali eu mostro bem claramente que a menorá representa a igreja, né, cheia do Espírito de Deus, que é o azeite que está ali sendo colocado naquela menorá toda manhã e toda tarde, que significa os sacrifícios da tarde e da manhã. Então aquela menorá representa a totalidade da igreja. Então agora nós temos que olhar então o que nós vamos fazer para a produção dessa menorá. Como que Deus mandou fazer lá no Velho Testamento para a gente entender. Olha só, nós vamos olhar Êxodo 25, 31 ao 34. Êxodo 25, 31 ao 34. Tá aqui, ó, 31 ao 34. Olha só como que Deus mandou Moisés fazer a menorá. Farás também um candelabro. Menorá é a mesma coisa, castiçal, de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestral, as suas hastes e os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas. Atenta aqui, de amêndoas. Sua maçaneta e uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas. Então são 3 amêndoas. Na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores.
Então até aqui deu para entender. O que você entende aqui? Que Deus mandou fazer o quê? Colocar 3, né, desenhos de amêndoas em cada haste do candelabro. Então ele tem aquela haste central, sai 3 para um lado e 3 para o outro. Então dão 6 e a do meio dá 7. Liga diretamente com as 7 igrejas, que representam a igreja do Senhor e tudo mais. Não é o assunto agora. Mas você vê que cada um tem 3 amêndoas. Então você tem 3 amêndoas em cada haste de um lado e do outro. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Então você tem de um lado 9 dons do Espírito, de um lado o 9 características do fruto do Espírito. Viu a representação que Deus deu? De um lado dons, de outro lado fruto do Espírito, representado dentro dessa amendoeira. Agora, por que Deus deu frutos de amendoeira para colocar ali, que no caso é a amêndoa dentro da menorá? Porque a amendoeira não é uma árvore qualquer, tá bom? Ó, vamos lá, você pode pesquisar depois no Google aí. A amendoeira, o processo de frutificação dela leva 21 dias, da flor até virar fruto. Isso aponta para a festa do tabernáculo, que é no dia 21/7. Se você não sabe sobre as festas judaicas, tem uma série no canal, falei sobre as 3 visões, 3 revelações que Deus tem nas 7 festas. Pega aí no canal que tem, as 7 festas de Deus. Mas ali você vê que aponta para a última festa, que é a festa do tabernáculo, que é dia 21. Então esse ciclo de florescimento, quando ela dá o fruto. E nós somos frutos para Deus, lembra? Então você tem essa questão que vai para o milênio ali, que é as festas das cabanas ou dos tabernáculos. E essa palavra, que é a palavra no hebraico, para amendoeira, eu não sei se vou pronunciar certo, tá? Que eu não falo hebraico, mas acho que é shaked. Então, ou seja, ela significa amendoeira, que é a árvore, né? E ela pode ser traduzida por português como velar, vigiar, estar acordado, estar em alerta. Isso não te lembra nada mesmo? Isso não te lembra nada você vigiar, estar acordado? Vamos então olhar Mateus 25, capítulo 5, desculpa, versículo 5, né? Ó, Mateus 5, 25, desculpa, irmãos, 25, versículo 5. Olha só o que está falando aqui, ó. E tardando o noivo, parábola das 10 virgens, tá? Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, as 10 virgens. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Opa, tinha alguém acordado, né? Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. Não preciso continuar lendo, que já deu para entender. Então olha só, qual é a ligação aqui? A amendoeira, ela quer dizer que você tem que estar vigiando, acordado, estar esperto. Aqui quem deu o grito da meia-noite não dormiu. A gente nunca atenta para isso nessa parábola. As 10, que representa o total da igreja, e mais essas pessoas que estavam aqui gritando, ouviu-se um grito, não falou que é uma pessoa, alguém gritou, ou pessoas gritaram. Mas você vê aqui que esse total de pessoas que está aqui nessa parábola representa a igreja. As 10 virgens dormiram. O povo de Deus dorme hoje, muitas pessoas estão dormindo. Estão na igreja, mas estão dormindo. A diferença é que 5 tinha azeite e 5 não. Então veio alguém que estava acordado, vigiando, e percebeu que o noivo estava para vir. Por quê? Porque aqui no contexto você tem que ligar toda a palavra. Você vai saber que o noivo está vindo quando? Vamos entrar na grande tribulação, nós teremos só mais 7 anos. E aí você sabe que o Jesus está para voltar. Então você começa a ver agora, por exemplo, que estamos muito próximos da grande tribulação. Pessoas estão acordando, e essas pessoas que estão acordando e vão estar acordadas, cada vez mais o número de pessoas vão estar gritando próximo, cada vez mais próximo do dia da vinda do Senhor, que Ele está chegando, que o noivo está vindo. Então você vê que essa amendoeira aponta para essas pessoas. Parte do corpo de Cristo, que tem, meu irmão, essa menorá é maravilhoso. Eu fiz um estudo já aí básico falando das 7 igrejas, mas eu vou fazer um estudo só da menorá. Ela representa muita coisa. Ela representa a igreja, tem a plenitude do Espírito, que são aquelas 7 características da plenitude que estão lá em Isaías 11, que está sobre Jesus. Representa aqui a questão dos 9 dons e dos 9 características do fruto do Espírito. Irmãos, é muita coisa que representa aqui. E ela está cheia do Espírito, que é o azeite. E vai nessa menorá, lá em Zacarias está falando, tem um raminho que está em uma haste e outra haste. Um de cada lado. Se não me engano, na segunda e na
7ª, se eu não me engano é assim, na 2ª e na 4ª, não lembro, mas tem assim certinho as hastes que está ali derramando azeite de ouro. Esse azeite é a palavra de Deus, irmãos, limpa e pura, de ouro. Não é um azeite comum, é um azeite puro, sem sujeira, da palavra de Deus. E aí você vê que tem as amêndoas representando o fruto do Espírito, só que também representa as amêndoas da amendoeira, falando que essa igreja está representada numa igreja que está acordada, uma igreja que tem pessoas que estão vigiando e aguardando a vinda do Senhor. Então, irmãos, essa foi a primeira revelação que Deus me deu concernente aos frutos do Espírito. Eu falei de forma rápida, mas deu para os irmãos entender que aquilo que foi feito ali, na época de Moisés, aquela representação dentro da menorá, dos frutos da amendoeira, estão apontando para os dons espirituais e para o fruto do Espírito. Estão apontando que isso está na igreja, por isso que está naquela menorá, e a menorá representa a igreja. E a igreja tem que operar nesses dons para edificar. Olha só, é a junção do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é que a sua característica, o seu modo de viver, o seu comportamento sendo mudado e moldado por Deus, com os dons espirituais sendo usados para edificar o próprio corpo. Olha só que interessante, irmãos. Então, essa representação é profunda, irmão. Medite nisso. Os dons espirituais, eles estão aí para serem usados, e usados de forma correta, sem confusão, sem fazer coisa para escandalizar o não crente, ou até mesmo pessoas que são crentes. Tem que usar com sabedoria, precisa ser ensinado isso, mas muitas vezes muitas pessoas fogem, alguns não acreditam, outros não entendem direito. E às vezes a gente só fica com aqueles irmãos que mostram o resultado espetacular, né? Fica, é isso que eu te digo, e pá, e você fica pensando assim, nossa, eu nunca vou ser usado assim por Deus, porque é complicado, tem que ser muito diferenciado. Olha como é que esse irmão fala. Não, irmãos, o processo é simples. Paulo mostra isso nas suas cartas. A igreja de Coríntios, por exemplo, operava em todos os dons. Paulo não está falando ali para eles sobre esses 9 dons e falando que eles não têm, não. Ele está ensinando como utilizar. Mas lá no início da carta ele fala que vocês operam, vocês não têm falta de nenhum dom. Ou seja, eles tinham todos os 9 dons em operação naquela igreja. Mas eles estavam arrumando confusão com os dons. E é o que nós temos hoje. Muitas pessoas que não entendem, ou outras pessoas que não operam nos dons porque acham que é só para quem é o diferenciado. E não, irmãos, Deus quer que todos podem operar nos dons. Basta você buscar, você tem que buscar, orar ao Senhor, ter uma vida de santidade e ter sensibilidade e entendimento, porque o dom é uma parceria. Você vai entender isso nessa série. É você e o Espírito Santo, é um relacionamento que aí você edifica o corpo. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Então fique com essa palavra. Isso só foi um vídeo introdutório para mostrar para vocês essa representação dos dons em operação na igreja, e Deus deixou isso lá na menorá, bonitinho, para a gente ver essa revelação maravilhosa de Deus. Irmãos, Deus não faz as coisas por qualquer coisa, por fazer. Olha só, uma coisa dentro do tabernáculo, que a gente às vezes só via a representação da igreja, alguns vê só a representação do Espírito Santo, mas tem coisas profundas ali, detalhes que você tem que atentar para você ver a revelação de Deus. E, irmãos, e como eu disse, esse grande avivamento vai ser feito através dos dons do Espírito. Nós vamos estar cheios do Espírito Santo mais do que nunca, com azeite de ouro, para pregar o Evangelho. Muitos de nós estaremos, inclusive, prontos para morrer pelo nome do Senhor, igual os apóstolos, igual os primeiros cristãos, porque o Espírito de Deus vai estar renovando, e nós vamos estar sabendo que o Senhor está voltando, e nossa fé vai estar viva e mais viva. Nós vamos estar orando mais, fazendo o nosso ofício sacerdotal cada vez mais melhor, né? Cada vez melhor, entendendo cada vez mais o ofício sacerdotal que Deus quer que nós façamos. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. Vai ser assim difícil, um período difícil, mas vai ser um período maravilhoso, de grandes sinais do Senhor, tá bom? E nós vamos aprender mais e mais sobre os dons do Senhor. Eu estou estudando ainda, Deus está me revelando coisas ainda, e já vou compartilhando com os irmãos o que eu já entendi, e conforme Deus for acrescentando aqui para mim, eu vou colocando para vocês, e nós vamos ser edificados, tá bom? Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe. Manda para algum irmão que já é cristão e que não entende sobre os dons espirituais. Compartilha nas suas redes espirituais. Manda para quem não é cristão, para acender ali, para ele atinar. Pô, o que esse irmão está falando, sabe? Divulgue, para que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e a paz do Senhor Jesus.